feitos do pó, destinados à glória, da criação à redenção. É a antropologia bíblica, né? Então nós vamos estudar quem é o homem, quem somos nós segundo as Escrituras, né? O que a Escritura fala que quem nós somos desde o começo até o nosso destino final. Então, a antropologia é algo estudado e a resposta dessa pergunta, quem é o homem, é o que vai definir a sua forma de vida. Então, por isso que é importante para nós termos uma base bíblica do que a Bíblia diz que nós somos. Quem é o homem, né? Então, é essa pergunta que vai permear todo o estudo desse livrinho. E hoje, nós estamos no mês da Reforma. Hoje nós vamos estudar os 5 solas da Reforma Protestante. O ponto ápice da Reforma aconteceu em 1517, com Lutero, pregando as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, onde ficava ali uma universidade. Então as pessoas iam lá e chamavam outras para o debate, debates teológicos, ou às vezes até anúncio. Então eles iam na porta da igreja e pregavam lá convocações a um debate. Eles faziam muito debates nas universidades com questões teológicas, ou algum anúncio, estou vendendo um cavalo, estou vendendo uma casa, eles também pregavam na porta. Então, o entendimento desse pregar de Lutero, que sempre você vai botar assim, Lutero, vai ver ele com um martelo e pregando assim. Ali não foi a explosão da reforma, nós temos que entender assim. Lutero, ele deu ali um pontapé e esse momento ficou marcado como assim, um momento chave. Mas a reforma mesmo só foi dar início mais ou menos 1 ano e pouco depois. Por quê? Porque quando ele chama para esse debate, que ele coloca as 95 teses, já vou falar sobre isso, ali começa-se só um diz que disse, um fala outro, ainda dali não sai. Mas 1 ano depois, quando outro padre, outro sacerdote chama ele para o debate, por causa das ideias que ele já estava desenvolvendo, Lutero, aí Lutero defende seu ponto de vista, tem um debate público, um fala uma coisa, outro fala outra, e aí esse que escuta Lutero abrindo o debate, que o Lutero abre o debate com um sermão. Aí ele escuta esse sermão de Lutero, e Lutero dá as palavras iniciais, então ele diz, ei, esse rapaz aí é boêmio. O que quer dizer isso? Boêmia é o que hoje é a República Tcheca. Antigamente era chamado Boêmia. Hoje a gente conhece por outras coisas, né? Boêmia. Mas Boêmia é a antiga República Tcheca. Hoje, se você colocar no Google Maps República Tcheca, é lá. E por que ele diz que Lutero é um boêmio? Não era porque ele bebia, é porque lá na República Tcheca, lá na Boêmia, antes de Lutero, 100 anos antes, surgiu um rapaz chamado Jan Hus. E Jan Hus, ele é um pré-reformador. E as ideias dele eram contra a igreja da época. O que é que ele falava, Jan Hus? Que todas as pessoas tinham que ter acesso à Escritura. A igreja devia se arrepender e voltar a ser a igreja do Novo Testamento. Então os reformadores, eles defendiam isso, o arrependimento da igreja e a volta dela para a igreja descrita no Novo Testamento. Todos eles eram padres, mas padres que estavam lutando por uma reforma interna. Então, nesse momento, 1 ano depois que Lutero prega as 95 teses, esse outro debatedor diz, ei, esse é boêmio. E aí ele deixa o debate. Porque o que é que ele está dizendo para Lutero? Ele é um herege. Ele está pregando as ideias de John Hus. E John Hus foi o quê? Foi morto pela igreja. Então, por causa das suas ideias. E ali, então, eclode a reforma protestante nesse momento. Porque aí a igreja, por causa que Lutero apresentou suas ideias que para ela eram hereges, a igreja passa a perseguir Lutero. Qual foi a sorte de Lutero? Porque Lutero, ele ficava na Alemanha, e a Alemanha já tinha se dividido do império da igreja. Ela agora era um império à parte.
Então, quando a igreja foi querer pegar Lutero, a Alemanha disse, opa, aqui não, aqui você não manda em nada não. Aí eles falaram, não, pois a gente quer saber mais dessas ideias de Lutero, manda ele aqui para Roma para a gente entender melhor. Aí Lutero, vou nada, sou nem doido. Aí Lutero não foi lá. Isso eu estou resumindo assim de uma forma bem simplificada para nós entrarmos na questão da aula de hoje. Então a reforma ela surge nesse contexto. Só que o que é que a gente faz? A gente dá ênfase a Lutero, só que no entendimento normal, a reforma não parte de Lutero. Por quê? Porque vários reformadores surgem ao mesmo tempo. Se você for dar uma olhada, as idades deles são bem próximas. Lutero conviveu com... João Calvino conviveu com Lutero. Era mais novo, mas ele trocou cartas com Lutero. Lutero fez uma reforma na Alemanha, Wycliffe fez na Inglaterra, Calvino na França e em Genebra, na Suíça. Então tudo na Europa estava acontecendo ao mesmo tempo. Por quê? Porque partia das universidades. Nas universidades, a igreja era central, ela que tomava de conta das universidades, então na universidade eles tinham o poder de debater, e as ideias eram traçadas nas universidades. E aí os alunos iam estudar, por exemplo, na Alemanha, quando voltava para seu país de origem, ele já voltava com outras ideias. E aí eles batiam, mas essa igreja que a gente serve, ela está muito distante do Novo Testamento, porque na universidade eu tive acesso à Escritura, e o que a gente faz não condiz com isso aqui. Aí, a teologia da reforma, dos reformadores, ela ficou resumida nos solas, que são 5 solas da reforma, que é o que a gente vai ver. Então você pega ali a ideia central que todos os reformadores defendem, e elas foram transformadas num resumo em 5 solas, que é sola gratia, solo Christo, solo Deo gloria, sola Escritura e sola fides, que a gente vai ver o que é isso. Então, isso resume toda a doutrina reformada. Outra coisa que nós devemos entender, que às vezes eu conversando com colegas de outras denominações, uma conclusão, por exemplo, essa ideia aqui não é para todo evangélico, e às vezes a gente pensa que todo evangélico é reformado, mas nem todo evangélico é reformado. Todo evangélico ele tem uma descendência da reforma protestante, que veio a partir da divisão ali, e aí criou-se uma denominação. Mas reformado não. Quem são os reformados? As igrejas tradicionais, que seguem a linha dos reformadores. Vamos supor, um batista é reformado? Não. Um assembleiano é reformado? Não. Um presbiteriano é? Por quê? Porque a igreja presbiteriana do Brasil segue a doutrina dos reformadores. Então, segue isso aqui. Por exemplo, um pentecostal pode dizer sola Escritura? Não. Porque a Escritura não é sua única regra de fé e prática. Eles têm a experiência também como uma regra de fé e prática. Eu senti, eu vi uma profecia nova, um não sei o quê. Isso não está na Escritura. Então ele não pode dizer sola Escritura, porque a experiência também está ali igual com a Escritura. Então, os reformadores, a igreja reformada é aquela que segue a doutrina dos reformadores. A reforma protestante foi um movimento que renovou não só a igreja, mas toda a Europa do século XVI. Então a reforma, ela não foi um movimento só da igreja. Por quê? Porque ela abrangeu muito mais que a igreja. Às vezes a gente tem uma mente muito voltada no nosso segmento, igreja. Mas veja, John Hus, ele mudou a língua tcheca, a língua da Boêmia, da República Tcheca. Hoje, a língua da República Tcheca, ela é graças a John Hus, um reformador, um pré-reformador, padre pré-reformador. Por quê? A língua, se você depois procurar assim, língua da República Tcheca, né? Você vai ver que tem uns acentos. Quem foi que desenvolveu esses acentos na língua? John Hus. Por quê? Porque ele disse, a Bíblia tem que ser dada ao povo. Mas o povo só sabe falar, o povo não sabe ler. Aí o que é que ele fez? Criou uns acentos para facilitar a leitura do povo. E aí esse pré-reformador, ele mudou gramaticalmente a língua de um país.
A mesma coisa aconteceu com Lutero. Lutero mudou a língua alemã. Por isso que se você for estudar linguística, língua, né, nesses países, se você for fazer, sei lá, um mestrado, um doutorado, você vai estudar Lutero, você vai estudar John Hus, não por causa das escrituras, mas por causa do desenvolvimento da língua. Por exemplo, Genebra, se você colocar lá o que é a Suíça hoje e o que é a Suíça antes da Reforma, vai ter uma mudança drástica. Por quê? Porque Calvino ele mudou Genebra e, consequentemente, toda a Suíça, por causa do seu entendimento do trabalho. Ele pegou, tirou as pessoas da rua, deu trabalho. Tirou as crianças da rua, deu estudo. Criou escolas públicas, criou faculdades públicas, recebia os imigrantes chegavam e falavam, opa, aqui não, até o Denner estava vendo isso num livro, ele veio conversar comigo e é interessante, porque os imigrantes chegavam em Genebra, fugindo da Igreja Católica, se convertiam ao protestantismo, fugiam da França, fugiam da Itália e iam para se refugiar em Genebra. Genebra virou um centro de receber refugiados. Chegando lá, Calvino, ele falava o quê? Aqui não. Se quer ficar aqui, tem que trabalhar. Ninguém vai lhe sustentar. Aí as pessoas chegavam e ele botava para trabalhar. Por quê? Por causa do aspecto que o trabalho não era maldição, mas bênção para glorificar o nome de Deus. Então, esse pensamento protestante mudou não só a igreja, como toda a Europa. A Europa foi sendo transformada. Mesmo após mais de 500 anos, sua mensagem continua atual. Tanto os reformadores enfatizaram a centralidade de Deus na salvação e o retorno às Escrituras, como muitos antes deles, os pré-reformadores, haviam enfatizado. Os 5 solas expressam as bases da fé reformada. Então essas são as bases da nossa crença, as bases principais. E quais são elas? A primeira, sola Escritura, somente a Escritura. Somente a Escritura, ela é nossa regra de fé e prática. Veja, isso é interessante hoje, porque muitos têm a Escritura como sua regra de prática e não fé, e outros têm a Escritura como sua regra de fé e não prática. Isso é interessante, trazendo para hoje. Muitos dizem, eu amo a Bíblia. Eu tenho uma religião, eu vou numa igreja, mas não praticam no seu dia a dia os ensinos da Escritura. Então eu creio na Bíblia, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé na Bíblia, mas minha vida não condiz com aquilo. As práticas não são as que Jesus manda eu seguir, não são as que Deus manda eu seguir. E o contrário também. Tem pessoas que elas fazem e tentam ser o mais corretos possíveis, como eu estava vendo esses dias no YouTube, um rapaz falando, ele dizendo, olha, eu já li a Bíblia várias vezes, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas eu não sou religioso. Eu sei que tem muitos ensinamentos bons, eu tenho fé nisso, mas a prática não é o que condiz com as Escrituras. Então os reformadores, eles trouxeram sola Escritura. A Escritura é o que vai dar para a sua vida, sua regra de fé e prática. É o que você crê e o que você faz. Na época, tratando, e também no contexto da igreja, o que nós fazemos e o que nós cremos. Eu não posso chegar aqui na igreja e falar, vamos fazer um culto assim, assim, assado, e aquilo não condizer com as Escrituras. Eu não posso dizer, pessoal, creia nisso, e não condizer com as Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo, ensinando a Timóteo em sua 2ª carta, ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão e correção. Então, a regra que nós vamos praticar isso, repreensão, correção, ensino, instruções, é a Escritura. Como é que eu vou ensinar meus filhos? Como é que eu vou ensinar a igreja? Como é que eu vou agir com o próximo? A Escritura é que vai me dar esse norte. Como vamos fazer nosso culto? Como vamos cantar? A Escritura. A Escritura, ela é palavra de Deus.
A Bíblia é a única regra infalível de fé e prática. Ela é a autoridade suprema que governa a vida e a doutrina da igreja. Então veja, a Escritura, Deus nos deu a Escritura com a intenção de nós termos em nossa mão algo infalível. Ela é inerrante e infalível. Não tem erros na Escritura e a sua palavra não falha, diferente dos homens. Por que isso foi importante na época? Porque a igreja estava centralizada em uma forma de governo, no Papa, na figura de um só homem. E aí então os pré-reformadores e reformadoras, como muitos outros, eles questionaram isso. Peraí, mas essa instituição é falha. Só tem uma coisa que não é falha, o quê? As Escrituras. Então quem nós devemos seguir como nossa regra de fé e prática? As Escrituras. E onde está nas Escrituras que um homem deve ser observado como cabeça da igreja? Aí eles vão para o Novo Testamento e dizem, espera, o cabeça da igreja é Cristo, e não um homem falho. Todos os homens são falhos. A instituição está falida. A igreja está falida, porque haviam vários escândalos. Então eles tiram a visão de que a igreja deve ser centrada em uma pessoa, em uma instituição, e colocam a igreja centrada na palavra. Isso também muda o aspecto do que é a igreja, porque a centralidade da igreja católica, a igreja é aquela instituição. Se você chegar para um padre e falar, padre, o que é a igreja? A igreja é o sacerdote e a construção, não é nós, você é um leigo. Para os reformadores, isso muda. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Somos nós unidos. Não importa se a gente está debaixo de uma árvore, não importa se a gente está onde for, nós somos igreja. Nós unidos, o corpo de Cristo. Então, o que é que diz o que nós devemos fazer? Não é o pastor Fabiano, não são os presbíteros, é a Escritura. A gente segue a Escritura. E aí eles vão para o Novo Testamento e veem, peraí, como é que o Novo Testamento direciona para que a igreja seja governada? É por Pedro, pela descendência de Pedro, porque Jesus vai e diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Mas o próprio Pedro, lá na sua primeira carta, ele diz, Cristo é a pedra, a qual a igreja é edificada. E aí a gente vê no Novo Testamento, Jesus levantando líderes, presbíteros para as igrejas. E esses presbíteros tomando de conta das igrejas. E aí Calvino traz essa ideia também em Genebra, e a igreja passa a ser governada por anciões, por presbíteros. Então isso é interessante, somente a Escritura é nossa regra de fé e prática, e não a tradição, não o que alguém fala que você deve praticar. Se você for observar várias práticas da igreja católica, elas não condizem com a Escritura. Velas, vamos acender uma vela de sétimo dia, acha isso na Escritura. Vamos fazer uma missa de sétimo dia para um morto, onde está isso na Escritura? Vamos fazer uma oferta, vamos dar indulgências para que aquela pessoa seja salva, purgatório. Então, isso não está nas Escrituras. Por isso, somente a Escritura é nossa regra de fé e prática. Pastor, eu tive uma visão. Uma pessoa veio, profetizou e falou do meu passado, presente e futuro. Eu falei em línguas estranhas. Eu tive uma visão, uma carruagem de fogo. Deus me revelou algo novo. Isso está nas Escrituras? Não, então duvide. Entendeu? Então questione. Então, peraí, você está me falando isso? Mas o que Deus quer para a minha vida já está aqui, ó. Aquela pessoa disse algo que está na Bíblia, então ok. Não está na Bíblia, anula. É simples assim, somente a Escritura. A Escritura é a grande autoridade na vida do crente. No entanto, devemos compreender corretamente esse assunto. Proclamar o sola Escritura não significa dizer que a Escritura é a única autoridade, mas que ela é a autoridade infalível e inerrante. Os católicos romanos entendem que a Escritura e a tradição estão no mesmo nível de autoridade. E os reformadores, porém, entenderam que a tradição está abaixo da Escritura, mas não deixa de ser autoritativa. Então, quando nós observamos a tradição, nós
observamos com uma certa significância. Existe um ponto positivo naquilo que a igreja veio fazendo durante toda a história, por isso que a gente estuda a história da igreja, os erros e acertos da igreja. Porém, nós não colocamos a tradição em igualdade com a escritura. Você vai estudar a história da igreja, você vai ver vários homens que são inspiradores para a gente. Porém, a gente vê que eles acertaram e erraram. Calvino é um deles. Calvino não é infalível. Ele errou e acertou. A gente pega aquilo que é bom e ele mais acertou do que errou. Mas a gente pega aquilo que é bom, a gente não endeusa ele. E isso na história toda, porque a única regra de fé infalível é a Bíblia. Agora, a Igreja Católica não. Ela coloca a tradição, igualdade e, por vezes, acima da Escritura. Quando você for conversar com um católico, isso é interessante, ou um padre, alguma coisa assim, ele vai falar assim, não, mas a tradição mostra isso. Ah, por que é que você faz isso? Não, porque a tradição, porque fulano de tal, porque lá no século II, porque lá no século I, fulano de tal fazia assim. E eles estavam muito próximos ali de Cristo. Mas espera aí, a Escritura não diz isso. Mas espera aí, quem deu a Escritura? Quem deu a Escritura foi a tradição, foi a igreja. Então você deve obedecer à igreja mais do que à Escritura. Então, eles vão por esse lado. Nós não. Nós temos uma regra infalível que é a Bíblia. Você está me falando, mas o que é que a Bíblia diz? Então isso foi o desenvolvimento do sola scriptura. Ah, mas espera aí, pastor, a gente segue aqueles documentos de fé, os credos e confissões. Confissão de Westminster, credo apostólico, catecismo maior e breve catecismo. Eles são a forma que nós entendemos a Bíblia, a melhor forma do nosso padrão hermenêutico. É como nós lemos a Bíblia. O que é que o breve catecismo, o catecismo maior, a confissão de fé e o credo fazem? Eles simplesmente explicam para a gente o que está na Bíblia, em perguntas e respostas, em assuntos. A confissão de fé ela vai te dar assuntos. Quem é Deus? Quem é Jesus? O que é o mandamento? E você vai entender o que a Escritura fala. Ah, para que foi criado o homem? O que diz o primeiro mandamento? O que diz o segundo mandamento? O que significa o primeiro mandamento? O que significa o segundo mandamento? Então, ela é a forma que nós vamos ler a Escritura. Você, às vezes, peraí, não matarás. Mas o que é que significa o não matarás? Aí você vai lá no breve catecismo, no catecismo maior, e tem lá a pergunta, o que é que diz, o que é que quer dizer o não matarás? O que é que quer dizer esse mandamento? Aí ele dá textos complementares e ele explica para você o que esse mandamento quer dizer. Honrar pai e mãe, é só honrar meu pai e minha mãe? Não, aí a gente vai entender por outros textos que ele junta lá, que honrar pai e mãe é honrar toda a autoridade que está acima de você, né? Então, eles auxiliam a gente na leitura da Escritura. Então, somente a Escritura é ter somente a Escritura como sua regra de fé e prática, e não ler somente a Escritura, que alguns vão dizer isso, né? Os que não seguem os reformadores vão dizer, vocês dizem somente a Escritura, mas vocês têm a confissão de fé de Westminster. A confissão de fé ela não é igual à Escritura, ela nos auxilia a entender a Escritura, é diferente, mas somente a Escritura é a nossa regra de fé e prática. Alguma dúvida ou contribuição? Então, passar aqui. Outro ponto que os reformadores defenderam é somente Cristo, o solus Christus. 1 Timóteo 2,5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então eles observam, com base nas Escrituras, que só há um mediador que pode nos levar ao Deus Pai, somente Cristo. Enquanto a teologia da época, da Igreja Católica, ela utilizava várias coisas para te levar a Deus, seja santos, seja relíquias, seja indulgências, seja Maria, que é desenvolvida depois, seja tudo assim, mas eles desenvolvem o que? Não, somente Cristo é que nos leva a Deus.
Não há outra pessoa, não há outro mediador, não há outra coisa que medie seu contato com Deus, somente Cristo e sua obra redentora. Isso é muito importante. Cristo é o centro da fé cristã. Ele é o único caminho para Deus, o profeta, o sacerdote e o rei, que nos revela a vontade divina, intercede por nós e governa a igreja. Então é somente Cristo, é aquele que tem toda a autoridade de nos levar a Deus. É o único caminho que nós temos a Deus. Não há outra forma de você chegar a Deus. Pagando uma promessa, tocando ali uma relíquia. As relíquias, vocês sabem o que são as relíquias? As relíquias, por exemplo, se você for em algumas igrejas, você vai encontrar relíquias. O que são? É o dedo de um santo, mumificado, eles deixam lá o dedo, aí você pega no dedo, aí pede. Tem cabeça, tem pé. Aí são as relíquias. Lutero, ele foi resolver um negócio em Roma, uma vez, quando ele começou a se questionar essas coisas, ele foi visitar Roma, aí chegando em Roma ele observa um monte de relíquia, pé de um santo, a mão de outro, o dedo de outro, a cabeça de outro, e o povo lá fazendo filas e filas e pagando para poder tocar na mão de um santo, para poder tocar no pé de um santo e ser salvo e receber ali perdão e tudo. Aí ele diz, espera aí, estão vendendo a graça de Deus? A graça de Jesus? Como é que você vende a graça? Então ele começou a se questionar, né? Estão vendendo a graça do meu Jesus através das indulgências e das relíquias. Porque se Jesus nos deu algo de graça, como é que eu digo? Olha, Dene, ande daqui para a Aparecida de costas que você... Não. Dene, para você ser perdoado, reza 10 Pais Nosso e 50 Ave Maria. Espera aí, se eu tenho que fazer isso não é graça. Graça é um favor imerecido. Então, como é que eu vou dizer, pague a graça, pague que eu te dou de graça? Não existe isso. Então isso é o que movimentou ali também a ideia dos reformadores. Somente Cristo, gente. E Cristo, a salvação nos vem pela graça dele. Uma das dificuldades da igreja romana no tempo da reforma era seu sistema sacramental e idólatra. Por meio dos 7 sacramentos, o fiel católico é levado a confiar sua salvação na recepção dos sacramentos e não em Cristo. Além disso, as relíquias, indulgências e venerações aos santos tiram Cristo do centro da fé. Às vezes você vai ver um católico falando assim, não, mas a gente não adora santos, a gente não adora Maria, a gente não faz essas coisas não. Mas... Por exemplo, lá em Fortaleza tem a Avenida 3 de Maio e a igreja lá da Santa, né? Que todo dia 13 e no dia 3 de maio, então a avenida fecha e fica super lotada. Você vê o quê? O povo só com camisa de santo, a imagem da santa, tudo, não se fala nem em Jesus. Então, não é adoração. Aí você vê um templo erguido gigantesco de milhões de reais para uma santa. Aí você vê uma imagem de um prédio de sei lá quantos andares para não é adoração, é só porque a gente tem um apreço. Pô, faça uma imagem minha, ninguém nunca fez. Tem apreço por mim, minha mãe nunca fez uma imagem minha. É só é só um... Uhum. Então, por exemplo, eu venho aqui, acho que não é só esse negócio de fora, né, das outras religiões. Não, o meu trabalho, sim. Eu venho aqui, eu faço, eu ajudo, aí fica aquela coisa, né, é uma forma de pagar o preço, uma forma de... Isso aí é verdade, porque, por exemplo, tudo começa no nosso coração. O ser humano, por causa do pecado, ele não quer nada de graça. Então, por isso que a doutrina da graça, as doutrinas da graça, elas são difíceis de entender pelas outras denominações, porque eles não têm que pagar nada pela graça. Os reformadores, eles defendem a doutrina da graça, os arminianos não.
Os arminianos, você paga pela salvação. Mas peraí, não é pagar. Mas, por exemplo, a gente diz pagar é tudo que você precisa realizar. Então, se você te falar eu aceito, isso já é realizar para receber algo de graça, entendeu? Então, ele te possibilita a salvação e você a aceita. Então, você tem uma ação que paga, entendeu? As doutrinas da graça, não. Você simplesmente recebe e responde em fé. Olha como é interessante. Por isso que não cabe na cabeça do povo. E por isso que nosso coração pecaminoso, a gente quer fazer algo para que aquilo seja pago. Aí é onde a Bia disse. Teve uma vez que eu participei de uma conferência, aí era sobre tratamento de traumas, né? Foi lá em Fortaleza, faz tempo, assim, tratamento de traumas e como as pessoas curavam esses traumas, né? O pastor falando sobre a graça de Jesus, que é de graça. Aí ele disse, olha, desconfie daquelas pessoas que chegam na igreja e são a mil, assim, eu quero servir, estou em todos os ministérios, estou fazendo tudo, estou tocando, estou pregando, estou dançando, estou pulando, estou não sei o que, está em tudo, mas nunca chega para falar, pastor, eu estou com um problema assim assado na minha vida. Por quê? Porque de alguma forma ela quer pagar aquilo que Jesus a deu de graça. E aí ela também não consegue parar, por quê? Porque às vezes quando, vocês já viram assim, às vezes alguém a pior depressão é aquela que a pessoa não demonstra, né? Ela não quer parar, porque se a pessoa para, ela lembra ou pensa e entra no escuro, né? Então ela é a mil, direto. Por quê? Porque se ela parar, vou relaxar um pouquinho. Aí a mente começa a trazer coisa que ela não quer. E a graça, ela liberta. Só que a pessoa não crê na graça. Ela diz, não, tem que fazer. Não é que você não vá trabalhar, né? Trabalhar é bênção, trabalhar para Cristo. Mas não com um sentido de um coração que, peraí, eu tenho que fazer isso. Por que a gente trabalha? Por que Fabiano saiu lá de Fortaleza, da praia, está em Itaporanga? Em resposta ao que Deus fez por mim. Não é para pagar, já foi pago na cruz. Mas respondendo o amor derramado por mim na cruz, eu dedico minha vida a Jesus. Então, por que ontem nós estávamos aqui, foi maravilhoso, o chá da primavera? Por que nós nos dedicamos tanto? Não é para pagar, é em resposta de amor. É em resposta ao amor. E ontem foi tão leve, vocês notaram? Estava conversando com o seu Antônio. Foi tão leve, todo mundo trabalhou, todo mundo se alegrou, todo mundo se divertiu e foi uma coisa leve. Acabou todo mundo leve, foi maravilhoso, proclamamos o Evangelho, muita gente de fora, mas foi leve. Por quê? Porque o fardo quem leva é Jesus. A gente trabalha só em resposta. Se tivesse só um bolo e água, ia ser bonito do mesmo jeito. Entendeu? Por quê? Porque o importante já nos foi dado. Então nós fazemos nosso melhor porque nós respondemos e não com aquele peso, não com aquela coisa assim. Aí você vê esse peso sendo colocado em outras religiões. Por exemplo, o espiritismo. Seu passado foi assim. Agora você tem que ajudar os cachorros, você tem que ajudar os outros, você tem que... Por quê? Tem que pagar. Aí, isso você vê em todas. Catolicismo, você vê no islamismo, você vê em quase todas as religiões, você tem que pagar alguma coisa. Você tem que realizar algo bom para então demonstrar ali ou pagar a sua salvação. O reformado não, é o contrário. Nós fomos salvos de graça e aí as obras elas vêm como uma comprovação da graça que nós recebemos. A fé sem obras é morta. Eu não sei se corresponde à verdade, mas a primeira cena do filme é Lutero se autoflagelando e correndo com medo dos raios. A questão dos flagelos que eles praticavam era o que ali Paulo coloca, né? Eu esbofeteio minha carne, né? Então eles se flagelavam para demonstrar ali penitência. Mas veja, Cristo já foi flagelado. Então não tem sentido. Eu estou desmerecendo a obra de Cristo. É a mesma coisa, tem
tem umas traduções cristãs que as pessoas se crucificam, não sei se vocês já viram, de verdade. Eles se crucificam para sofrer como Cristo sofreu. Só que isso, na verdade, é escárnio da obra. Porque, veja, se Cristo já sofreu por mim, quem sou eu para sofrer por Ele? Aí ele fala que nós participaremos do seu sofrimento. Mas como? Pela perseguição, pelas lutas diárias que a gente tem, lutando contra o nosso pecado. Sofre lutar contra o pecado, é esbofetear a carne, é dizer não todo dia a si mesmo, é o negar-se. Não é você querer furar o corpo que Deus te deu, entendeu? Flagelar aquilo que Deus te deu. Não, pelo contrário, você tem que cuidar. Então, assim, o Evangelho, a graça, ela traz essa simplicidade e essa paz que o nosso coração não quer entender, entendeu? Confirmando, né? Que a Bia falou, estava na tradição dele, se for. Se punir. E ele era atormentado nisso. E ficar de joelho no milho. Não, eu vou orar aqui. Antigamente, botar os milho ou os milho de castigo às pessoas. Por quê? Porque tinha que doer acho que Deus ter pena de você. Mas Deus não tem pena. É interessante, uma vez, acho que foi em 2011, meu pai teve câncer no intestino. E aí ele foi acompanhado por um psicólogo, que ele era pastor do meu pai e da minha mãe na época, né? E aí uma vez ele chegou lá no começo da minha mãe, aí minha mãe chorando, né, no comecinho ali. Aí ele chegou: Rita, vamos conversar. Ele chamou ela para conversar e disse: sabe que Deus não tem pena do seu choro não, né? Porque Ele já te deu a salvação. Ele já deu a Fernando, meu pai, a salvação. Então você tem que confiar nele. Esse seu choro de desespero não vai mudar Deus. Então erga sua cabeça, seu marido agora precisa de você forte. Então erga sua cabeça, aí pronto, depois desse dia, outra mulher. E isso assim, eu vou me flagelar, Deus vai sentir. Não, Deus, Ele viu seu filho sendo flagelado. Deus viu seu filho amado na cruz. É esse que ele, quando olha para o Fabiano pecador, ele não vê o Fabiano pecador, senão eu seria fulminado. Ele vê Cristo na minha frente. Por isso que eu não sou fulminado. É a graça. Simplesmente é de graça. O que é que eu preciso fazer? Levantar a mão? Não, Ele te deu. Simples assim. Não foi o suficiente. Mas como eu sei? Se Ele dá de graça, como é que eu sei que eu recebi? Aí a resposta em fé vem pelas obras. Aí é o que é tratado. A fé sem obras é morta. Porque aquela pessoa que em fé crê em Cristo e Cristo transforma seu coração, ela responde em obras. Então eu não sou mais o mesmo, agora Cristo vive em mim. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu não tratava bem meus filhos, minha esposa, eu estou mudando, estou me santificando, eu estou mudando no trabalho, estou mudando no colégio, estou mudando na faculdade. O povo, meu vizinho está me vendo diferente, então eu estou cada dia me santificando e demonstrando algo novo. É assim. E aí as obras se tornam uma resposta a um amor imerecido que você recebeu, entendeu? E não uma paga. E aí, isso que a Bia disse é importante, porque às vezes a gente quer pagar aquilo, né? Não, eu tenho que estar aqui em Itaporanga porque Deus me amou, então eu tenho que estar. E se torna meio que um misto de peso, eu trabalho, mas eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir domingo de manhã, eu tenho que ir domingo à noite. É diferente do que você trabalhar como gratidão. Nossa, é domingo de manhã, vamos lá, vamos pessoal, aí se arruma, vamos encontrar o pessoal. Tá vendo como muda? É um simples chave que vira e muda tudo. Muda tudo. O peso sai porque o peso já foi colocado nas costas de Cristo, né? Então, somente Cristo é nosso mediador, né? E aí ele engloba tudo isso. O resumo da doutrina é esse, mas você vê como desenvolvendo essa doutrina vai englobando muitas e muitas e muitas coisas, né, na pessoa de Cristo. Ele é o consumador e autor da nossa fé, o mediador entre os homens. Zwinglio, outro reformador, ele afirmou: Cristo suportou toda a nossa dor e sofrimento. Portanto, quem atribui às obras de penitência
o que é somente de Cristo, erra e blasfema contra Deus. Quem precisou pagar penitência? Cristo. E quando eu pago penitências que não são para eu pagar, eu estou blasfemando contra Cristo. Você tem que pagar pelo seu pecado. Como? Você tem que tirar esse copo daqui e botar aqui. Já é blasfêmia, porque Cristo pagou todo o pecado. Você tem que se redimir. Como? 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria. Blasfêmia, porque Cristo já pagou todo o pecado. Então eu estou dizendo, a obra de Cristo foi insuficiente. Eu tenho que botar um anexo, eu tenho que dar um extra. Tá vendo como é ruim, né? Aí o outro, sola fide, somente a fé. Romanos 1,17. Pois o Evangelho revela a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Somos justificados pela fé somente, e não por obras. A fé é o meio pelo qual recebemos a justiça de Cristo e somos declarados justos diante dele. É isso que nós estávamos trabalhando agora, não somente Cristo também. A gente somente recebe pela fé aquilo que Cristo já nos deu. Eu creio que sou salvo. Eu creio que Cristo morreu por mim. Eu tenho fé, eu não duvido disso. Eu tenho fé, eu tenho certeza da minha salvação. Então, isso anula qualquer tipo de obra que eu tenha que realizar para receber algo. E obra é qualquer realização. Pisque seu olho, por mais mínima que seja, é uma obra. Então, não há obras que te façam ser justificados diante do Senhor. Somente Cristo, somente a fé em Cristo. A fé, ela não salva. A fé é o caminho pelo qual nós somos salvos. Então, a fé é o caminho que nos leva a Cristo. Eu coloco minha fé em Cristo. Ele é meu único Senhor e meu único Salvador. Isso já é uma resposta do Espírito trabalhando em você. A doutrina da justificação pela fé é a causa material da reforma. No pensamento católico romano, a justificação é fazer de nós justos por meio da graça recebida no batismo e trabalhada no homem. O problema com essa doutrina é que Deus exige do homem justiça perfeita. Então, essa doutrina, somente a fé, ela é o calcanhar de Aquiles contra o catolicismo romano. Então, foi esse o que mais fez barulho, somente a fé. Por quê? Porque, veja, no batismo católico romano de uma criança, o pecado original é apagado e aquela criança é justificada. Para nós, não. E aí, aquela criança justificada por uma ação, por um sacramento, ela se torna salva. Mas para nós, as pessoas são somente salvas quando elas colocam sua fé em Cristo Jesus. Então, há primeiro uma ação do Espírito Santo e não uma obra em si. Então, a obra, ela não salva, mas a ação do Espírito. Por isso, a Reforma entendeu que a justificação era um ato forense, um ato de justiça, em que Deus nos declara justos por meio da fé em Cristo e sua obra. Então vamos abrir lá Romanos 3, 21 a 26. Alguém pode ler? mediante a fé, para manifestar a justiça, pois de Deus
26. Até o próximo. Então, ele é o justo e o justificador. Então veja, a fé em Jesus Cristo, ela faz a obra de Cristo ser aplicada em nós, que nós colocamos nele a nossa fé. Essa fé, ela não vem primeiro de você, porque senão seria uma obra. Primeiro eu tenho fé, depois a obra de Cristo é válida. Não. Como é que acontece? Isso seria outra aula, mas como acontece? O Espírito primeiro ele age em você mediante a palavra, então a palavra é pregada, o Espírito pega a palavra de Deus e coloca em seu coração, e aí ele passa a trabalhar em você. Isso gera em você uma fé somente em Cristo. E então essa fé em Cristo agora lhe traz a justificação que Cristo conseguiu na cruz. Ele rasgou o escrito de dívida, então você é justificado pelos méritos de Cristo. Então isso é uma ação somente de Deus. Aí o entendimento que tudo vem de Deus e nós só respondemos em fé. Até nossa resposta em fé é uma ação do Espírito trabalhando em nós. Por exemplo, a Escritura ela diz para nós nos santificarmos. Só que a santificação é um trabalho do Espírito Santo em nós. Mas a nossa participação, nossa ação. Mas o Espírito Santo que nos faz realizar. Então, toda obra que nos leva a ser salvo é uma obra do Deus Trino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós. Nós somente estamos respondendo o que eles estão agindo em nós. Mas espera aí, e se eu não responder? A fé sem obras é morta. Então é uma fé que leva à morte, uma falsa fé. Por isso que nós temos que perseverar na verdade. Por isso que nós temos que perseverar na santificação. Por isso que nós temos que demonstrar uma fé somente em Cristo. Então é uma ação do homem e uma ação de Deus. Uhum. O Espírito sempre esteve em nós. Em um dado momento ele, sei lá, ressuscita. Não. Ou ele vem sobre nós em um dado momento. No momento, para um entendimento, assim, depois aí a gente pode tratar depois uma aula sobre ordem da salvação, né? E em um momento o Espírito ele vem a você. Por exemplo, há três períodos de ação na Escritura do Espírito Santo. Se você for ver o Antigo Testamento, como é que o Espírito Santo age? O Espírito age em uns. Ele não age em todo mundo, o Espírito Santo. Ele não está em todo mundo. Ele age em uns. Ele age num profeta, ele age num sacerdote, ele age num rei. Você está lendo aí, o Espírito tomou fulano, o Espírito de Deus entrou em fulano. Então, em uns. Quando Jesus vem, ele diz, eu preciso ir para vos enviar o Consolador. Aí é o segundo momento de ação do Espírito Santo no mundo, que é o quê? Dia de Pentecostes. O Espírito desce sobre a igreja. Então, no momento que você se converte, o Espírito Santo entra em você. Porque para você se converter, o Espírito teve que estar em você, que ele lhe convence do pecado. Então, quando você se converte, o Espírito já está em você. Os pentecostais, eles pensam diferente. Eles pensam que há dois batismos. Há o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. São momentos diferentes. A gente coloca no mesmo momento. Na comprovação da sua crença, que é o batismo, é o momento em que o Espírito Santo habita em você. E aí você já é batizado na água e batizado com o Espírito Santo. O pentecostal ele acredita que há um batismo na água e depois você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Aí você vai falar em línguas, ter visões, profetizar, essas coisas. Então, no crente há um momento em que o Espírito entra em você. E aí você passa a se santificar, você é uma nova... Aí vem a fé. E aí há um terceiro momento de ação do Espírito, que é a plenitude, que é no Nova Terra, né? Que aí o Espírito ele será pleno em tudo e em todos.
Então hoje o Espírito Santo habita em nós, aí nós juntos somos templos do Espírito Santo, porque cada um de nós é um tijolinho, Pedro vai tratar isso, e aí nós juntos somos templos do Espírito Santo. Então é esse entendimento. Na hora que você se converte, na comprovação ali do batismo, o Espírito então já te batiza e você já passa a dar seus frutos, seja pouco, seja muito, seja devagar, seja rápido, mas você já está se santificando. Isso. Essas são as obras que a gente pratica. Como é que eu sei que alguém é convertido? Não é se o Dani está filmando aqui, vindo todo domingo, se levantando, acordando, e foi dormir tarde ontem, assistindo o UFC, veio você, aí está aqui filmando. Não é essa obra. Qual é? Está tratando melhor a Joyce? Vai tratar a Esté bem? Está honrando mais pai e mãe? Está no trabalho dele? Essas são as obras: bondade, amor, longanimidade. Ele era nervoso, agora ele está mais paciente, está mais calmo, tá? Porque, olha, quais são as obras do Espírito? Não é obra, não é, eu vou pintar a igreja. Aí chega em casa, mulher, sai daqui. Não, entendeu? Então, a obra não é a obra aqui, o fruto do Espírito, né? Tá acabando, vamos acelerar que já vem assim. Sola gratia, somente a graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é presente de Deus, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, veja, a salvação somente pela graça sois salvos, e isso não vem de vocês, é um presente, dom é presente, é um presente de Deus, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, olha, eu conquistei minha salvação. A salvação é um presente gratuito de Deus. Nada em nós pode conquistar o favor divino. Tudo é fruto da graça soberana de Deus. Então é algo que Ele dá de graça. A graça é diferente do nosso entendimento corriqueiro do dia a dia, do nosso dia a dia. A graça de Deus, a graça da Escritura é um favor imerecido. Vamos supor, eu fui ali no Viena, comprei fiz umas compras, coloquei um negócio na urna e ganhei um carro. Foi de graça esse carro? Não, eu tive que fazer compras. Eu ganhei, mas não foi de graça. A Escritura, aí a gente vai dizer, foi de graça, né? Porque você ganhou num sorteio. Mas não, de graça é você imerecer na Bíblia e ainda receber. O que é que nós merecemos? A ira de Deus. O que é que Ele nos deu? A salvação. Tá vendo? Favor imerecido. Eu dei um Hot Wheels pro Rafi. Ele recebeu de graça, mas ele foi um bom menino, tirou 10, mereceu. Agora eu dei um Hot Wheels pro Rafi. O que é que ele fez? Brigou no colégio, só tirou 0 o ano todo, tacou fogo na casa e eu dei um presente para ele. Favor imerecido. Tá vendo? Nós gritamos Barrabás e Deus nos amou. É esse o entendimento da Escritura, a graça. Favor imerecido. E aí não tem nada que nós possamos fazer para receber a graça. É aí que entra suas obras são como trapos de imundície. Não que nossas obras Deus não veja com amor. Olha, meu filho está realizando algo bom. Isso Ele gosta. Mas quando se trata de salvação, Ele vai dizer, são como trapos de imundície, não vale nada. Você pode pode desenvolver a cura do câncer. Comparado com a cruz, não quer dizer nada. Porque essa pessoa que foi curada com câncer, com 30, 40, 50, 60, 80 anos vai morrer de novo. E a cruz você vai viver eternamente. Então, assim, se um crente achar a cura do câncer, claro que Deus vai se alegrar. Ele não vai dizer que é trapo de imundícia, ele vai ficar feliz. Olha, um filho meu está me glorificando com a cura de uma doença. Mas se você falar, pronto, isso aqui, não tem quem me condene, nem Deus pode me condenar. Aí ele vai dizer, vai para o inferno. Entendeu? Porque ele vai dizer, isso não se compara à obra do meu filho. Então é isso que ele quer dizer. Então somente a graça nos salva, né? E somente Deus a glória. Portanto, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória
de Deus. Toda a vida do cristão deve ser vivida para exaltar a glória de Deus. A reforma recuperou o princípio de que tudo existe para louvor do Senhor, é nosso fim principal, glorificar o Senhor. Então tudo que nós fazemos é para levar glória a Deus. Por que Deus teve que se fazer homem para nos salvar? Somente Ele podia. Um dos aspectos é porque o próprio Senhor vai dizer: eu não divido minha glória com ninguém. Eu não vou levantar o fulaninho, o cicraninho e vou dizer: olha, você vai ser um herói e vai salvar o mundo, mas você não é Deus. Algumas doutrinas dizem, heresias, diz que Jesus não é Deus. Aí Jesus, ele vai falar que ele é o próprio Deus e ele não divide sua glória com ninguém, Deus. Então o próprio Deus se fez carne e trouxe a salvação para nós. E o que fazemos com isso? Só para encerrar e não continuar. Os 5 solas nos chamam a viver uma fé centrada em Deus, fundamentada na Escritura, confiando somente em Cristo, vivendo pela fé, sustentados pela graça e vivendo para a glória de Deus. Esses princípios devem moldar nossa adoração, nosso serviço e a comunhão. Muitos hoje substituem a Escritura por tradições humanas, Cristo por autoajuda, a fé por obras, a graça por mérito, a glória de Deus pela glória pessoal. A igreja de hoje deve se firmar cada vez mais ou voltar aos fundamentos da reforma e proclamar com convicção: somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente a Deus toda a glória. É isso a aula de hoje, só um panorama da